Olá, estudantes do idioma alemão. Nesta aula nós vamos estudar os principais conceitos introdutórios para o estudo da língua alemã. Nós, nesta aula, estudaremos as letras, as palavras, grupos de palavras e frases. Buchstaben, letras, Wörter, palavras, Wortgruppen, grupos de palavras, Sätze, frases. Então vamos começar o nosso estudo aqui por Buchstaben, ou seja, as letras. Veja aqui, nós temos Hallo, Hallo, Hallo. Né? Buchstaben, consoantes. Aqui nós temos as letras, consoantes. Nós temos o H, o L e o L. Então são consoantes. Tá? Buchstaben, vogais, vogal. Letras, vogal. Nós temos o A e o O como vogal. Né? Hallo. E syllable, na sílaba, nós temos Hallo, duas sílabas aqui, tá? Então, já temos aqui o nosso estudo preliminar de letras. Já sabemos o que é uma consonante, consoante, vogal e sílaba. Agora, palavras e partes do discurso. Observe esta frase. Ich sitze oft auf dem sonnigen Balkon. Aqui temos a tradução para o português e para o inglês. Né? I often sit on the sunny balcony. Ou seja, eu frequentemente sento na sacada ensolarada. Observe o estudo individualizado de cada uma dessas palavras que compõem essa frase aqui. Ich, pronome pessoal. Sitze é verbo. Often, oft, advérbio. Auf, preposição. Dem é um artigo. Sonnigen é um adjetivo. Balkon, balcão é um nome, né? Substantivo. A gente observa aqui, né, com o B maiúsculo, já é um indicativo na língua, característica da língua alemã, né? A gente já estudou isso aí várias vezes, tá? Vocês que acompanham aí o nosso canal. Então, I sit often on the sunny balcony. Então, nós temos aqui as partes do discurso. Agora aqui nessa tabela, aqui nós estamos aqui nessa coluna, as partes do discurso, aqui o nome da função, né, e aqui alguns detalhes que nós vamos estudar um a um. Tá? Então nós temos ich, pronome pessoal, sitze, verbo, oft, advérbio, auf, preposição, dem, artigo definido, sonnigen, adjetivo e balcão, nome, substantivo. Nome e substantivo são sinônimos. Então, os pronomes substituem um nome. Né? O que é pronomes pessoais? Né? Os pronomes substituem um nome, um substantivo. Eles podem ser declinados. Ich, mir, mich. Eu, para mim, me. Verbos, vamos ver os verbos agora. Verbos denotam uma ação ou uma ocorrência. Né? Os verbos indicam uma ação ou uma ocorrência, um estado. Eles necessitam de um sujeito e devem ser conjugados. Ich,
sitze, wir sitzen. Eu estou sentado, nós estamos sentados, né? Outro detalhe, a forma dos verbos indicam o tempo da ação, né? O tense da ação. Ich sitze, ich habe gesessen, I am sitting, eu estou sentado, eu estava sentado. Tá? Então, a forma do verbo indica o tempo da ação. Alguns verbos requerem complementos. Certos verbos necessitam complementos. Ich baue ein Haus. I build a house. Acusativo, complemento, não é um complemento do acusativo. Ich danke dir, I thank you. Complemento, exige como complemento um dativo, né? Wir reden über Politik. Nós estamos falando sobre políticos, um complemento preposicional. Tá? Aqui, acusativo ou dativo vai ser sujeito, vai ser um objeto direto ou indireto. Tá? A forma de um verbo pode ser também indicado. A forma de um verbo pode também ser indicado, pode também indicar politeness. Exemplo, könnte ich bitte Herr Müller sprechen? Poderia eu, por favor, falar com o senhor Müller? Então, indica uma gentileza, tá? O advérbio, oft, desempenha a função de advérbio. Os advérbios podem indicar frequência, oft, often, seldom, né, raramente, frequentemente, raramente, locação, né, como acima, tempo, como jetzt, que significa agora, heute, hoje, etc. Os advérbios não podem ser declinados, eles são invariáveis. Agora, a preposição. Auf é uma preposição. As preposições não podem ser declinadas Cada preposição não pode ser declinada. Elas determinam o caso elas alteram o caso do substantivo ou pronome que as seguem, que seguem elas, né? Elas podem indicar lugar, auf dem Balkon, né, na sacada, tempo, in die Ferien, durante as férias, etc. Dem é um artigo definido. Os substantivos são usualmente precedidos por um artigo, né? Artigo definido ou artigo indefinido. Eles terminam do artigo, a terminação do artigo indica o gênero, o número e o caso do substantivo. Tá? Então é importante o artigo, né, porque ele vai indicar o gênero, vai indicar o número, né, singular ou plural, né, gênero, masculino, feminino, ou o caso, né, causativo, dativo, né, nominativo. Então, sonnigen é um adjetivo. Os adjetivos dão mais informações sobre um nome ou uma ação. Eles têm inflexões, variações, né? Otto läuft schnell, Fritz läuft schneller. Otto caminha quickly, rapidamente. Fritz runs more quickly.
Fritz caminha mais rapidamente. Tá? Os adjetivos devem ser declinados se eles forem precedidos por um substantivo. Der schnelle Läufer, the quick runner. Né? Ein schneller Läufer, a quick runner. Por último, o substantivo, Balkon. Né? Os substantivos têm um gênero, der Baum, the tree, a árvore, masculino, die Blume, a flor, feminino, das Haus, das Haus, neutro. Eles podem ser usados no singular ou no plural. Der Baum, die Bäume. Os substantivos devem ser declinados. A declinação depende da função que o substantivo está executando na frase. Er schenkt dem Kind einen Ball. Ele dá para a criança, dativo, a bola, acusativo. Tá? Então, vai depender se esse substantivo, na frase, ele for um objeto direto ou indireto, né? Vai ser acusativo ou dativo. Né? Então, ele será declinado. Tá? Vamos ver agora os grupos de palavras. Né? Otto schenkt seiner Freundin einen teuren Diamantring. Otto gives his girlfriend an expensive diamond ring. Otto dá à sua namorada um anel de diamante caro. Então, Otto schenkt, Otto dá. Seine Freundin, sua namorada, que no caso é um complemento no dativo, né? Para sua namorada, um anel caro aqui, né? An expensive diamond ring. Está no acusativo, né? Complemento. Então, aqui acusativo vai ser para o objeto direto, né? Para, aqui dativo, né? Complemento, objeto indireto. Outra frase, outro grupo de palavras. Ich sitze am Nachmittag mit meiner Freundin auf dem Balkon. Eu me sento com minha esposa ou minha amiga na sacada in the afternoon, né, no fim da tarde. Ich sitze, I sit, eu sento. Aqui nós temos am Nachmittag, é um advérbio de tempo, né? No final da tarde, advérbio de tempo. Mit meiner Freundin, com meu amigo, com a minha amiga, advérbio de modo. Auf dem Balkon, on the balcony, advérbio de lugar. Tá? Então são grupos de palavras. E essa última frase aqui, ich tue das alles aus Liebe für dich. Eu faço tudo isso do amor por ela. Né? Então, ich tue das alles, eu faço tudo isso out of love, para o amor, né? Advérbio de causa, pelo motivo, für dich, por ela, né? Advérbio de razão, de modo.
Então, foi o nosso grupo de palavras. A gente tem que conhecer esses grupos de palavras quando se estuda uma frase, né, no idioma, não só no idioma alemão, né, qualquer, até no nosso próprio idioma português, tá? Então, o objetivo desta aula é a gente conhecer esses grupos de palavras. Também aqui agora nós vamos conhecer as frases, sentences, né, que são as frases. Wo bist du? Onde está você? São frases onde tem um pronome interrogativo no início aqui, né? São as WH questions, né? Perguntas com pronome interrogativo. Nesse caso, o verbo conjugado está na segunda posição, né? Bist aqui, ó, aparecendo na segunda posição. Nós temos uma outra situação. Sitzt du gerade auf dem Balkon? Né? Que é uma pergunta. Você está sentado na sacada agora? Esse tipo de frase é uma frase que exige como resposta uma resposta sim ou não, né? Então, o verbo conjugado está na primeira posição. Aqui, ó, sitz, fica no início da frase interrogativa. Nós temos aqui, ich sitze auf dem Balkon. I am sitting on the balcony. Eu estou sentado na sacada. Isso aqui simplesmente é uma frase afirmativa, tá? Uma declaração, né? Statement. O verbo conjugado está na segunda posição. Quando for uma frase afirmativa, né, uma declaração simples, o verbo vai estar sempre na segunda posição. Aqui nós temos uma sentença imperativa, né? Komm schnell ins Wohnzimmer. Venha para a sala de estar rapidamente. Mais rápido, né? Quickly. Então aqui nós temos uma sentença, uma frase imperativa, né? O verbo conjugado, come, está na primeira posição. Fica na primeira posição. E aqui nós temos uma frase com duas orações, né? Ich sitze auf dem Balkon. While the Sonne scheint. Então, eu estou sentado na sacada porque o sol está brilhando. Nós temos a Hauptsatz, mein Clause, a oração principal, e nós temos a Nebensatz, que é a subordinate clause, né? A oração subordinada. Tá? Nesse caso, nós temos que o verbo conjugado na oração principal, o verbo conjugado está na segunda posição, né? Ich sitze. Primeiro o pronome, depois o verbo. E aqui na frase subordinada, o verbo conjugado é colocado no final da sentença. Aqui, scheint. Tá? Então, nesta aula nós estudamos, vamos recapitular rapidamente, nós estudamos letras, palavras, grupos de palavras e frases. Tá? Estudamos as letras, depois nós estudamos as palavras e as partes do discurso, né? Pronome pessoal, verbo, advérbio, preposição, artigo, adjetivo, substantivo, nome, né? Depois mostramos a função de cada um deles, né? Um breve detalhamento da função de cada um dessas partes do discurso, né? Personal, pronome pessoal, verbo, advérbio, preposição, artigo definido, adjetivo e
substantivo. Depois nós estudamos os grupos de palavras, né? Os complementos, né? Complemento no dativo, complemento no acusativo, né? Advérbios de tempo, advérbios de modo, advérbios de lugar, advérbio de causa, de razão. Estudamos, por fim, as sentenças, os tipos de frases, né? A WH questions, as perguntas com pronome interrogativo, né? Onde a gente destacou a colocação do verbo, né? Nas perguntas sim ou não, verbo no início. Nas declarações simples, verbo em segunda posição. Nas frases imperativas, verbo no início. Nas frases, nas sentenças com duas orações, né? Na oração principal, o verbo vai na segunda posição, e na oração subordinada, o verbo vai no final da oração. Ok? Então esta foi a nossa aula de hoje, um pouquinho longa, tá? Vocês podem ir parando o vídeo e estudando esta importante aula, tá? Ela é muito importante e vai dar um substrato, vai dar uma base muito forte para os estudos subsequentes do nosso idioma alemão, tá? Até a próxima aula.